vamos estudar aqui o tratamento tributário conferido para as variações, os ganhos e perdas decorrentes da avaliação ao valor justo. Tá? Então, basicamente, a normatização contábil ela define quais seriam os elementos sujeitos à avaliação ao valor justo. O principal aí que a gente tem é de instrumentos financeiros, né? Mas você também tem propriedades para investimento, você tem ativos biológicos, estoques de produtos agrícolas, ativos e passivos adquiridos numa combinação de negócio, você tem essa mensuração. E o valor justo, ele é um preço de saída, né? É uma estimativa que você faz considerando o preço que os participantes do mercado pagariam, né, na compra do ativo ou por conta da transferência de um passivo em uma transação não forçada. Então, em princípio, se considera o comércio, se tiver mercado, considera-se o mercado ativo para aquele elemento ou o mais vantajoso. E não havendo mercado, passa-se a ter estimativas, né? Então, você vai estimar aquele valor por meio de algum modelo matemático, estatístico, e por aí vai. Então, a contabilidade, ela define as regras, os requisitos, tem um pronunciamento técnico que trata da mensuração ao valor justo, que é o CPC 46, ele tem as definições principais, e você tem a menção dessa mensuração espalhada em diversos normativos, né? Como eu disse, no caso de instrumentos financeiros, você tem lá o CPC 48, que diz que você tem instrumentos financeiros que são mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, por meio do resultado, e por aí vai. Então, grosso modo, é o seguinte, você tem um ativo ou um passivo sujeitos a essa mensuração, e aí você verifica o valor justo e compara com o valor da contabilidade. E aí você vai, logicamente, você vai mensurar o ativo ou passivo que está contabilizado pelo valor que você estimou, ou que você encontrou, né? Pense aqui, eu gosto muito de dar o exemplo de ações, né? Ações no mercado, na Bolsa de Valores. Então, você comprou algumas ações e você, no final de cada período, verifica a cotação delas. Então, se a ação subiu, na sua contabilidade você vai aumentar o valor. E a contrapartida vai ser um ganho. A depender de como você registre essas ações, esse ganho pode ser contabilizado no resultado ou no patrimônio líquido, numa conta, o grupo de ajuste e avaliação patrimonial. Outros resultados abrangentes. E se a ação cair, você vai ter uma perda. Tá? Então, o tratamento tributário ele é voltado para definir como deve ser feito em relação na apuração do imposto de renda da CCLL, como deve ser feito em relação a esse ganho ou essa perda. Então, aqui eu vou focar apenas no lucro real. Porque, olha, ganhos de AVJ não são tributados no lucro presumido. Nem para PIS, COFINS, tá certo? A gente vai focar mais aqui no lucro real. Eu vou mostrar a regra geral para vocês entenderem o funcionamento, tá? Logicamente que há muito mais detalhes além disso que eu vou mostrar. E você tem situações específicas, por exemplo, você tem avaliação a valor justo, as situações em que há subscrição no capital de outra empresa, quem está subscrevendo o capital transfere bens, né? E esses bens vão ser mensurados ao valor justo. E aí vai se ter um ganho ou uma perda nesse momento. Você tem, por exemplo, empresas que têm investidoras, né? Que têm participação em outra, e essa participação é avaliada pelo método da equivalência patrimonial, né? Aí a investida faz uma avaliação a valor justo de algum elemento que integra o patrimônio dela, isso vai ter um reflexo, então tem um tratamento tributário específico para isso, e por aí vai. O que a gente vai ver é a regra geral, para vocês começarem a entender, porque
basicamente, da avaliação valor justo, o ganho é tributado e a perda não é dedutível. Agora, se a empresa quiser diferir a tributação do ganho para o momento em que ela, por exemplo, for vender o ativo, aí ela evidencia o ganho na subconta. Agora, se a empresa reconhecer uma perda e ela quiser deduzir essa perda, aí ela também vai precisar evidenciar em subconta. E aí essa perda vai ser deduzida quando o ativo for realizado ou o passivo for liquidado. A regra é essa, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente montar um exemplo aqui, para eu explicar isso aqui para vocês. Então, imagine o seguinte, ó. Aqui. Ação 1, ação 2 e ação 3, certo? Vou colocar aqui, isso aconteceu em janeiro de 2020. Então, ele comprou essas 3 ações aqui, ó, todas por R$1.000. Um conjunto comprou várias ações, né? Certo? Então, o que é que acontece? Essa daqui, ó, ele decidiu que essas 2 ações ele ia negociar mesmo, ele comprou para especular. E essa outra aqui, ele não definiu claramente o que vai fazer. Então, essa ação aqui, ó, essa ação 1 e a ação 2 vai ser mensurada ao valor justo por meio do resultado. Então, as variações do valor justo dessas 2 ações, elas vão transitar como receita ou despesa. Se for ganho, é receita, se for perda, é despesa. E essa daqui, ela vai ser mensurada ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Aí vai logo para o PL. Só vai transitar pelo resultado quando a ação for vendida. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Então, imagine o seguinte, as cotações, né? Isso aqui foi em dia 2 de janeiro de 2020, ele comprou isso. Vou ter aqui as cotações de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro. Vou aqui. Então, essa daqui passou para 1.200, essa aqui para 1.150, essa daqui para 950. Essa aqui ficou 1.300, aqui 900, essa daqui 1.150, 1.400 aqui, aqui 700 e aqui 1.500. Chegou aqui, certo? Então eu vou assumir, essas são as cotações dessas ações aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou assumir, certo? Essa daqui ele foi vendida no dia 10 de outubro de 2020. Essa daqui, as vendas, né? Essa daqui, vamos supor que tenha sido 5 de novembro de 2020 e 20 de dezembro de 2020. Esse foi dia útil, mas tudo bem, tá só para... Então, ele vendeu essa daqui por 1.600. Essa daqui ele vendeu dia 5, ele vendeu por 1.300. Opa. Essa daqui ele vendeu por 750, certo? Então aconteceu isso aqui. Bem? Aconteceu isso aqui, certo? Bom, então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou fazer a contabilização
da aquisição dessas ações, mas eu vou fazer por partes, tá? Ação 1, ação 2, ação 3. Aqui, disponibilidades. Certo? Então, ele comprou, foi por 3 mil, imagina, está saindo aqui de disponibilidades 3 mil. L1. Eu vou ter aqui, ó. Mil aqui. Certo? Comprou. Aí o que é que vai acontecer? Tanto a ação 1 quanto a ação 2, elas são mensuradas ao valor justo por meio do resultado. Então, as variações, como eu disse, vão ser receita ou despesa. Tá certo? Então, veja só, aqui, em 31 de março, a ação 1 pulou de 1.000 para 1.200. Então, como eu estou mensurando o valor justo, eu vou aumentar esse valor aqui para 1.200. Então, eu vou fazer um débito de 200. E registraria uma receita, um ganho de 200. Pronto, seria a contabilização normal, seria essa. Só que a legislação tributária diz o seguinte, olha, se você fizer desse jeito, você vai tributar esses 200 nesse período. Tá? Para que você só tribute esses 200 no momento em que você vender a ação, por exemplo, tá? Você precisa evidenciá-lo, evidenciar tal ganho, evidenciar esse ganho, em uma subconta vinculada ao ativo que você está, ou se fosse o caso, passivo. Então, o que é que ele quer? Ao invés dele registrar esses 200 aqui, ele registraria aqui, ó. Certo? E esse valor da ação aqui, para fins contábeis, quanto ele é? R$ 1.000 mais os 200. Só que na escrituração está separado. Mas se você fosse evidenciar no balanço, você ia mostrar 1.200. Essa subconta é no nível da escrituração e é um controle fiscal. Só para garantir que você não vai tributar esse ganho agora, só vai tributar quando vender a ação. Se você ler no dispositivo normativo, legal que seja, um comando desse, você pensando na apuração do lucro real e considerando tudo que a gente falou até agora, o que é que você teria que fazer na apuração do lucro real? Ele está dizendo, olha, você tem um ganho aí, como você evidenciou em subconta, você não vai tributar esse ganho agora. Você vai tributar quando vender esse ativo. Considerando que esse fosse o único fato aqui no período, né? Se eu fosse apurar o lucro real, o que é que eu faria em relação a esse ganho? Exclusão, professor? Faria uma exclusão. Se você vê na legislação, olha, não vai ser tributado no período, vai ser tributado no período em que for vendido, então você sabe, você vai fazer uma exclusão agora, e no período que o ativo for vendido, você vai ter que fazer o quê? Uma adição, né, professor? Uma adição, porque é uma diferença temporária. Aí, nesse caso, como você tem o controle via subconta na escrituração comercial, a legislação dispensa o controle na parte B. Então, você só vai ter subconta. Tá certo? Aí vamos verificar da outra aqui, da outra ação. Ação 2. Ação 2 aqui, olha. Em 31 de março. Eu estou fechando o trimestre. 1.150. Essa subconta vai ficar... obrigado, Edson. Essa subconta ela é temporária. Ela vai ficar registrando os valores enquanto essa ação estiver no patrimônio da empresa, né? Quando ele vender essa ação, ele vai baixar o valor que está na conta e o valor da subconta. É temporário, enquanto ele tivesse ativo, neste caso, né?
Então, aqui, ó, ele vai ter o registro agora de 150. O registro 3 aqui, olha. Só que do mesmo modo, estava 1.000, passou para 150. Então, ele vai aumentar 100. Desculpe, aumentou para 1.150. Ele vai registrar 150 aqui, ó. Só que ele vai jogar na subconta, porque senão ele tributa nesse período. Ele vai aqui, L2, vai ser registrado um ganho aqui, ó. L3. E a terceira ação, ela está como mensurada a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, o que é que acontece? As variações, elas não vão transitar no período em que são reconhecidas, elas não vão transitar no resultado, pelo resultado. Elas vão ser reconhecidas no patrimônio líquido, lá na conta de ajuste e avaliação patrimonial, e ela esse valor, essa variação, só vai transitar pelo resultado quando a ação, nesse caso aqui, for vendida. Então, essa ação 2, olha, aqui em março, ela de 1.000 caiu para 950. Então, ela vai ter uma diminuição, seria uma perda de 50. Só que ele não vai registrar no resultado. Ele vai registrar numa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Vou colocar aqui, ó. É a regra contábil. Aí o que é que ele faz? Ele diminuiria aqui. De 1.000 caiu para 950, ele faria um crédito aqui, né? Só que para ele poder deduzir esses 50 quando ele for vender a ação, ele precisa evidenciar em subconta também. Não interessa se passou pelo resultado ou não. Porque agora, mesmo sem passar no resultado, ele não evidenciando em subconta, quando lá na frente ele precisasse, quando ele fosse baixar essa ação, aquela perda não ia ser aproveitada. No caso do ganho, que fica mais fácil de enxergar, certo? Se ele contabilizou o ganho no PL, porque é mensurado pelo valor justo por meio de outras abrangentes, não afeta o resultado, então não tem impacto na apuração do imposto no primeiro momento. Mas se ele não evidenciar em subconta, mesmo não sendo receita do período, o ganho vai ter que ser tributado. Aí a empresa tem que adicionar. Então, para que o efeito do AVJ seja neutro, a empresa tem que evidenciar em subconta. Aí eu vou evidenciar em subconta aqui, ó. Ele vai ter aqui a perda. Vai aqui em AP, registrar a perda. A contrapartida. Quanto é o valor da ação? 1.000 menos 50, 950. Aí eu vou aqui, no outro período, quanto é que está a ação aqui? A ação 1, 1.300. Então, aumentou, não foi? Ele está 1.200. Aí eu vou pegar aqui, ó, L5, 100, vou jogar em subconta e vai ser uma receita. L5. Ok. Ação 2, caiu para 900. Ela estava quanto? 1.150. Caiu agora para 900. Então, eu vou ter uma perda de 250. Aí aqui, ó, vou registrar aqui em subconta 250. Então, no final, eu somando conta com subconta, tem que dar o valor contábil, tá? De acordo com as regras contábeis. Então, 6, ó. Eu vou registrar aqui, ó, perda da AVJ. Então, eu vou ter aqui, ó, L6. É isso aqui. E aqui, em 30/6, a ação 3, 1.150. Aí ele vai aumentar aqui, ó. Ele está 950, né? Ele vai aumentar 200. Só que ele vai jogar em AP.
Vai ser um ganho aqui. Só que está no PL, não está transitando pelo resultado ainda. E por último aqui, em 30 de setembro, eu vou ter a mensuração aqui das 3 ações de novo. Estou fechando esse balanço trimestralmente. Então aqui eu saí de 1.300 para 1.500, vou aumentar aqui. Essa ação está boa, só está subindo, né? O contrário do que está acontecendo. 200. Veja, olha, se eu pego o valor que eu tenho na subconta, se estiver sendo feito tudo certinho, ele vai ser, o saldo da subconta é justamente o total das alterações no valor justo do ativo até aquele período. No caso aqui, a ação só subiu, saiu de 1.000 para 1.500. Então eu somo aqui, quando eu somo a subconta, eu vou ter 500 aqui. Aqui, ó, L800, L8. Quanto é que está a ação 2? Ó, caiu ainda mais, caiu para 700. Essa daqui está da Bovespa, aqui, da B3. Ele vem aqui, ó, vai cair mais ainda. Então, caiu para 700, caiu mais 200. Certo? A outra ação subiu para 1.400, então subiu 250. Aí você vem aqui, ó, não vai contabilizar nada, logicamente, aqui, esse L10, não vai ter nada na conta aqui, registração, você vai ter 250, você vai ter aqui 250. Só vou ter isso nesse período, só para facilitar. Então, como é que isso vai aparecer no balanço? Vou pegar aqui 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro. Certo? Eu vou ter aqui, ó, ação 1, ação 2, ação 3. AP, lá no PL. Tá aqui. Qual vai ser o valor? Eu vou pegar aqui da ação nesses 3 períodos aqui. Vai ser esse aqui, ó, o que está na conta. É o valor fiscal. Ele comprou por 1.000, vai ser 1.000, vai ficar 1.000. Aí o que é que ele vai fazer? Subconta VJ. Subconta VJ. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó. Quanto é que é a subconta aqui? 150, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 200. É o outro. Certo? Quando eu olhar aqui, ó, valor contábil. Vai ser conta com subconta. Então, o valor contábil desse aqui, ó, primeiro período, 1.200, que é a contação aqui, ó. Neste caso, seria o valor justo, né? Ele vai ficar 1.200, 1.300 e 1.500 lá. R$1.300. Então, aqui, deixa eu até colocar aqui para... Valor justo, certo? É isso que a gente tem. O valor da conta é o valor fiscal. E a diferença para o IFRS, para a contabilidade, é registrado na subconta. Quando ele for vender, o custo é 1.000. Aí ele tem que dar o tratamento aqui, os 200. No caso aqui, 1.500. Ele vai ter que dar um tratamento a esses 1.500. Que esses 500 representam justamente os ganhos de AVJ ao longo dos períodos. A ação 2 vai ser do mesmo jeito.
vai ser... LM. L11. Tá vendo? Ficou por 1.150. Aí agora aqui ele vai ser esse cara menos L, acho que é M12. Tá vendo que ficou 900, ó. Que é a cotação dele aqui, ó, 900, tá vendo? Pegou essa diferença aqui, ó. E no outro período, ele ficou com a cotação de 700. Era a cotação aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó, 700, tá vendo? E aqui é o seguinte, ó. A ação a ação 3 aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, certo? Tá. Só que agora da subconta, eu vou pegar isso aqui, ó. Que aqui tem para mais, para menos. E aqui funciona normalmente, porque nesse quesito não vai ter mudança de contabilização aqui. Subconta e tudo mais. Tá? Então, ficou 400 de subconta. Né? Quanto é que ele valorizou? Também aqui, ó, o preço em 30 de setembro é 1.400. Bom, e aqui o que é que vai ter? A conta de AAP vai registrar isso, né? Vai registrar essas correspondências aqui. Então ele vai ter ó, AP negativo de 50, porque é devedora no PL, né? Mas esse cara aqui. Mas esse cara aqui. Aí vai ter que dar os 400, tá? Tá vendo? Ele não levou para o resultado, mas ele registrou no PL. Então o PL já incorporou esse valor, esse montante. Você tem que saber separar as coisas. Porque a preocupação aí para a tributação dos ganhos e dedutibilidade da perda é quando o ativo for realizado ou o passivo for liquidado. No caso aqui, quando as ações forem vendidas. Forem vendidas. Então vejam só, aqui, como é que vai ser a venda dessas ações? Então aqui, olha, no primeiro, ele tem a venda em 10 de outubro, em 5 de novembro e em 20 de dezembro. Tudo no quarto trimestre. Mas antes disso, vamos fazer a apuração aqui do resultado. Vou pegar a DRE. Ele vai ter a DRE do trimestre 2020, certo? Então aqui ele vai ter. Eu vou começar aqui a colocar um lucro bruto, tá? Só para constar. Vou colocar aqui 500. Vou colocar 500. Deixa eu colocar T02. Vou colocar lucro bruto igual para todo mundo. No final, como eu estou buscando a neutralidade tributária, o lucro real vai ficar nesses 500. Tem que ficar nesses 500. Então, veja só. Eu tenho um lucro bruto. Aí eu vou colocar aqui ganho da VJ. Perda da VJ. Só vamos ter isso. Então, no primeiro período, qual é o ganho? Aí eu vou pegar aqui, ó. Ele teve ganho aqui na conta.
Teve ganho de 200, não foi? R$ 350, que foram as duas ações, né? Aqui, ó. 200, tá certo? E teve uma perda de AVJ. Eu vou pegar aqui, ó. Ah, não, aqui essa perda do período ele não vai ter, porque ele diminuiu, ele teve a perda na ação, mas foi na ação 3, que é mensurada ao valor justo do produto de resultados abrangentes. Aí os 50 de perda vieram para o imobilizar, ou vieram para o patrimônio líquido. Então não transitou pelo resultado, não vai aparecer na DRE. Então, o que acontece? Aqui, ó, quanto é o LAI? Isso aqui, ó. Deixa eu só mudar esses 500, que eu queria colocar era 500 mesmo, não era 500 mil, não. Então, um númerozinho mais fácil aqui de digerir. Então, essa teria sido a apuração do primeiro trimestre. Mas veja só, ele evidenciou os ganhos em subconta. Então, esses ganhos não vão ser tributados agora. Somente vão ser tributados quando ele baixar, quando ele liquidar, ou então ele vender esse investimento. Então, aqui, olha, eu vou ter aqui perdas de AVJ, e vou ter uma exclusão aqui de ganhos de AVJ, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Chegar no lucro real, ele vai excluir os 350. Certo? Ele vai excluir. Ele vai ficar com lucro de quanto? Como se não tivesse havido AVJ. Ele vai ficar com lucro de 500. Só para mostrar para vocês que é neutralidade. Aí aqui, ó, no segundo trimestre, eu já vou ter aqui, olha. Eu vou ter ganho de 100 aqui e perda de 250 na ação 2. A ação 3 vai ter uma movimentação, um ganho de 200, mas isso vai ser registrado no patrimônio líquido, lá em AAP, então não afeta aqui a DRE. Então aqui, ó, ele vai ter de ganho esse 100 aqui, ó, certo? E ele vai ter uma perda de 250. Está registrado aqui, ó, no período. Ele vai ter isso aqui, ó, de perda. Então, qual vai ser o resultado contábil dele antes da tributação? 600. Só que, veja só, para fins fiscais, isso aqui não existe. Como ele evidenciou em subconta, então a tributação tem que ser neutra. Aí ele vai adicionar o que for perda e vai excluir o que for de ganho. Então, quando ele fizer esses ajustes, quanto é que vai ficar o resultado final? Como eu coloquei o mesmo valor aí para lucro bruto, e eu não tenho nenhum elemento mais abaixo do lucro bruto, então o lucro real é a base de cálculo da CSLL, vai ser o próprio lucro bruto. Por coincidência aqui nesse exemplo, porque eu estou forçando isso. É para mostrar a neutralidade, tá vendo? Olha, eu tenho variações na contabilidade, mas essas variações elas não são consideradas no plano fiscal. Então você tem neutralidade. E aqui, olha, ganho, eu tenho ganho. Vou ter ganho de 100. Esse ganho de 100. Aliás, ganho de 200, que é do céu de 1.300 para 1.500, né?
Licença, deixa eu olhar aqui só para eu... saiu de 1.300 para 1.500. Então, eu tenho o ganho de AVJ, eu vou ter a perda também de AVJ nesse período. Eu vou ter aqui, ó. Deixa eu ver aqui que não é 250. Sim, aqui já fez 200, então vai ser aqui a perda, vai ser de 200. Veja que eu não peguei nada do investimento 3. Por quê? Porque a contrapartida foi no patrimônio líquido. Aqui, quanto é que dá o LAI? 500. Aí por quê? Olha, mais 200 menos 200, né? Então eu vou ter aqui ó, a perda, vou adicionar 200. Tá certo? Veja que eu não mexi com a ação 3 porque as variações são registradas no patrimônio líquido. Agora, com relação às vendas das ações. Então, veja só, a ação 1, ele tem venda, receita, vai ser 1.600. Qual é o valor contábil? Onde é que eu acho esse valor contábil? Hein, pessoal? O seu valor contábil seria o último preço que ele foi registrado, né? Isso. Aí eu tenho onde? Eu tenho aqui, ó. É conta com subconta. Eu vou ter esse valor aqui. Eu estou colocando menos que é para deduzir lá. Esse valor aqui, deixa eu botar aqui. Soma. Isso aqui, ó. Conta e subconta. 1.500. Resultado contábil. É? 100. Só que, veja, ele saiu de 1.000 para 1.600. Então ele tem um ganho aí que se efetivou agora de 600, mas ele tinha reconhecido até então 500. E esses 500 afetaram o resultado. Quando ele vendeu por esse preço maior, muito embora ele tenha investido 1.000 e agora que esteja sendo realizado 600, mas ele já tinha reconhecido no resultado 500 contabilmente. E aí ele não, já está distribuído nos outros períodos. Agora ele está ganhando quanto efetivamente? 100. Porque 500 já haviam sido reconhecidos. Agora, se eu faço o fiscal aqui, qual é o valor da venda? 1.600. Qual é o valor contábil na perspectiva fiscal? É o valor que ele pagou e ponto final. Não existe valor justo, entendeu? Ação 1 aqui, ó. Aqui, quanto é o ganho dele? Vai dar 600, que é os 100 da apuração agora, mais 500 que foram reconhecidos ao longo do período. E aí, o que é que acontece? Eu tenho que adicionar o saldo da subconta. Quanto é o saldo da subconta? Aí eu vou pegar aqui, ó. 600. Aí vai bater, tá vendo? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha, imagina aqui. Eu vou considerar as outras vendas também, tá? Então, aqui, eu vou fazer a venda da ação 2. Ele vendeu por quanto? 750. É o valor contábil dela, aí eu vou buscar também aqui, ó. Aqui, ó. Veja só. Ele vai pegar os 1.000, né? O valor contábil. No caso aqui, mais 150, aí eu vou colocar ainda menos isso aqui, porque menos M12, 13. Coloquei. Então eu fiquei com o custo realmente que o valor contábil é 700. Mas quanto é o valor fiscal? O valor da aquisição.
mil. Então, ele vai ficar com um resultado de 250. Só que ele vai como aqui o líquido foi 700, ele tem perda. Então, como ele contabilmente tem a perda e fiscalmente, tá certo? A perda, ainda o valor foi baixado, né, para fins contábeis, mas fiscalmente ficaram os 1.000, ele tem que fazer, ele vai ter direito a excluir aquela perda que foi evidenciada em subconta. Aí ele vai fazer aqui, ó, para menos, ele vai buscar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, esses valores de 12M13. Deixa eu só ajustar aqui. M12. Pegar esse aqui, vai dar certo. 300. Pronto, tá vendo? Eu peguei o valor que tinha em subconta e excluí. Quando eu faço isso, eu chego ao mesmo resultado se eu tivesse apurado pelo valor fiscal. Então, veja, porque na contabilidade eu tenho 700 e eu tinha baixado 300 de perda que já tinham afetado o resultado. Mas como para fins fiscais isso é neutro, então eu tenho o valor que está registrado na contabilidade e aí eu ainda posso aproveitar o que eu adicionei em períodos atrás, no caso foi perda, né? E está evidenciado em subconta. E aqui, por fim, a venda da ação 3, aí a receita vai ser 1.300. Certo? O valor contábil, quem vai ser? Vai ser o valor que tem lá em cima, o custo de aquisição, vou botar aqui menos, porque esse aqui e esse aqui, ó, que está em subconta, tá vendo? Então, o valor contábil ficou 1.400, que tinha sido da avaliação anterior. Esse 1.400. Ele vendeu por 1.300. Ele teve uma perda de 100. Tá? E aí, fiscalmente, o valor desse ativo, ele é ainda os 1.000. Eu teria aqui um ganho de 300. Eu comprei por 1.000, vendi por 1.300. Então, contabilmente agora, aí ele vai ter aqui, ó, ele vai ter uma reclassificação de AP. Puta aqui. Esse 2, esse aqui 1. Então a norma diz o seguinte: olha, o valor que você tiver lá em AP, você precisa reverter, reclassificar. Você faz com que ele transite pelo resultado quando você faz a venda, por exemplo, aqui. Então ele vai ter direito a trazer para cá, ó. Cadê o que tem AP? Relativamente a essa ação, ele tem quanto? Ele vai ter 400. Ele vai pegar isso aqui, ó. Vou colocar um menos aqui, porque isso é devedor.
E aí ele recicla, ele reclassifica esses 400. Então, o resultado dele, contábil, quando tem a AP, ele vai bater com o resultado fiscal, tá vendo? O resultado contábil. Como não houve trânsito pelo resultado antes, então você não tem diferença. E com isso aqui, olha, esse resultado de 300 é o fiscal. Então, nestas situações que você tem a VJ com registro de AAP, você não vai precisar fazer adições nem exclusões quando do reconhecimento, nem quando da reclassificação. Ele vai chegar no valor fiscal. É como fazer isso aqui. Aí vamos aqui, ó. No quarto trimestre. Tudo foi vendido no quarto trimestre, né? Tá aqui, ó. Aí aqui eu vou ter reclassificação, porque vai para o resultado, entendeu? De A a P. Então aqui, olha, eu vou ter o resultado. Esse é o contábil. A gente fez aqui, ó, é o resultado contábil. Eu vou pegar aqui 100 mais 50. Aqui. Mais 4, mais aqui resultado contábil aqui, certo? Esse é o resultado contábil da venda de ações, 50. Vendendo tudo. Ele fez assim, ó. Ele ganhou, cadê? Na venda da primeira ele ganhou 100. Na venda da segunda, mais 50, 150. E na venda da terceira, teve prejuízo de 100. Então aí ele fica 150 menos 100 vai dar 50, que é o resultado que está lá. É o resultado consolidado global das vendas dessas ações. E a reclassificação de AAP também vai aparecer aqui, ó. Ele vai ter o resultado aqui, tá vendo que deu aqui, 450. O que é que vai acontecer? Como ele vendeu o ativo, vendeu o passivo, liquidou o passivo, não aqui é só ativo, né? Mas no momento em que ele vende o ativo, liquida o passivo, em regra geral, aí ele pode trazer para a apuração tributária os ganhos e as perdas, desde que evidenciados em subconta. Então ele vai pegar aqui, ó, quanto ele tem de perda. Bom, então ele vai ter aqui, ó, ele vai, onde ele adicionou aqui, ele também agora vai ter que adicionar venda das ações. Aí ele vai pegar o que ele tem em subconta de ganho. Os saldos, no caso aqui, saldos devedores, que é de ativo, né? Então, no caso da ação 3, como foi contabilizado em AAP, eu não tive nenhum ajuste nos períodos anteriores e eu não vou precisar ajustar agora. Porque o valor que eu tenho de diminuição do ganho, do resultado, porque o valor contábil está maior em 400, eu apurei uma perda, mas como eu reclassifico de AAP, vem 400, eu fico com um ganho igual ao fiscal. Como não transitou pelo resultado, né, nos períodos anteriores, e como vai transitar no resultado agora, mas o valor que está no PL é transferido para o resultado, e se tudo der certo, né, se não tiver nenhum ruído aí de saldos de diversos ativos misturados em uma única conta, tá? Considerando como tem aqui,
uma única conta de AAP relacionada ao ativo, então o que tem em AAP basicamente é o que está em subconta e que modificou o valor contábil, o custo de aquisição, melhor dizendo, do ativo. Então, se é para mais ou para menos, você vai ter na direção oposta a reclassificação de AAP. E aí ele neutraliza os efeitos. Então, fiscalmente, como eu mostrei aqui, eu não preciso fazer ajuste nenhum. Agora, o que eu tenho ganhos de AVJ que eu preciso adicionar aqui, o que eu tirei lá atrás, é o que eu tiver saldo em subconta. Na hora quando ele for baixar aqui, ó, eu tenho 500. Né? Aqui já vou ter uma maior perda, né? Eu vou ter 300 de perda. Então, o que é que vai ser feito aqui? Ó? Eu vou pegar aqui 500, tá certo? E vou ter ainda essa perda de 300. Certo? Olha só. Os ajustes que eu fiz nos períodos anteriores, eu tive adição de R$ 450 de perdas e exclusão de 650. Aquelas duas ações, porque a ação 3, como eu disse, ela foi registrada em AAP, então quando há reclassificação por ocasião da venda, acaba que o resultado contábil se fica aderente com o fiscal, e você não tem ajuste. Mas aqui, olha, se eu pego das outras duas ações, ele adicionou no período 450 e excluiu 650. Quando eu junto os dois, qual foi o efeito que deu? Uma exclusão líquida nos 3 anos de 200, considerando ganhos e perdas. Então, como eu vendi as duas, tudo isso que eu fiz no período anterior vai se reverter agora. Que é justamente isso que está acontecendo. Olha, eu estou adicionando o saldo de subconta, que tem um saldo devedor, e estou excluindo o saldo credor de subconta. Então, quando eu pego 500 menos 300, vai dar os 200. Eu tenho no total aqui, olha, o que eu fiz nos 3 trimestres de AVJ. O que foi como isso impactou o resultado fiscal. Né? E, na verdade, para neutralizar o que tinha aumentado em resultado contábil, foi feita a exclusão. Exclusão líquida, quer dizer, eu excluí 650 ao longo do tempo e eu adicionei 450. Então, o efeito líquido é 200. Quanto é que eu estou ajustando agora por conta da venda? Então, vai ser esse cara mais os 300. Vai dar 200. É justamente a reversão dos 200 que foram deduzidos que acontece com a venda das ações. Então, até o momento, o efeito líquido do resultado foram exclusões de 200, então, quando dá venda desses elementos, eu vou ter que fazer, no final das contas, adições líquidas de 200, para neutralizar. Então, como é que funcionaria aqui os lançamentos para apuração do resultado? Né? Então, ele vendeu aqui, ó. Ele vendeu aqui por, vou pegar aqui, 1.600, certo? E qual vai ser o valor contábil? Eu vou pegar aqui, ó. No nosso caso aqui está mais fácil. Esse aqui, certo? Resultado certo? O 2, aí quanto foi a ação, o valor? 750. Pronto. Aí isso aqui, olha, o valor que eu estou baixando da subconta, certo? Neste caso, é o que eu vou, nesse caso aqui, eu vou adicionar lá, entendeu? Então aqui, ó, quando eu fizer a adição, vou pegar isso aqui, ó. Se mais alguma coisa, eu vou buscar. Tá certo? O resultado da venda das ações, eu vou pegar primeiro esse aqui, ó. Estou fazendo aqui. Cadê? Os 100. Certo? Deixa aqui, vamos ver. Aí, venda das ações. Então, qual é o valor contábil aqui? Aí eu vou pegar aqui a mesma coisa. Eu vou pegar a ação. Aqui vai ser
L13, aí aqui, L14, aqui abaixo do ativo. Aí aqui, olha só, L14, que aí ele vai pegar, vou pegar o líquido, tá? Aí ele vai pegar aqui, 250, 450, menos 150, 300. Então, aqui, 300. Aí aqui, o valor contábil, é isso aqui, ó. Os 1.000 menos 300. 700. Qual vai ser o resultado? 50. E ele vai vender aqui, ele vai vender a ação 3, vendeu por 1.300, vale 15. Vou entrar aqui, ó. Vou baixar o valor contábil. Aí vou pegar os mesmos 1.000 aqui, ó. É 16. E vou baixar o que eu tenho subconta, olha só. Eu tenho 50 aqui, mas tenho 450 aqui. Então eu vou ter uma baixa aqui de 400, concorda? KL 16. Então qual vai ser o custo? Né, o custo desse ativo. Né? Então, eu estou baixando 1.000 aqui, e estou baixando 400 aqui. Então, vai ser 1.400. 1.000 mais 400. Certo? Então, e aí eu vou ter a reclassificação, mas eu vou fazer a parte. Aí o resultado daqui quanto é? Vai ser um prejuízo, né? Deixa eu botar aqui, resultado, aí vai ser aqui, ó. Certo? Resultado de 100. Então, aqui, quando eu for na minha DRE trazer o resultado consolidado das vendas do período, eu vou pegar isso aqui, o resultado da venda de ações. Eu vou pegar aqui, ó, resultados que eu tenho aqui, que está na contabilidade. Né? Aqui foi um resultado positivo, mais 50, menos o resultado negativo de 100. Então, eu vou ficar com aqueles 50 que eu já tinha antes, tá vendo? Que eu tinha que colocar. Somando tudo, né? E agora, eu vou fazer a contabilização aqui do AAP. Pronto, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar daqui de AAP, ó, vai tirar 400, L17. 400, está debitando aqui e vai para o resultado. E é esse valor que vem aqui, ó. Vou colocar essa receita de reclassificação aqui. Certo? Então, aí quanto eu vou ter que buscar aqui eu já busquei aqui o dos 500, né? Da subconta lá da ação 1. E da ação 2, vou buscar esses 300. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Então, aqui, eu vou pegar o que tinha em subconta, tá vendo? São os 300. Ó. Como eu tinha mais perdas, né? Estava credor, aqui o saldo da subconta, um crédito no ativo você está diminuindo, né? Por conta da perda. Então, eu vou ter aqui, ó. Direto aqui, né? Eu tenho colocado umas formulinhas só para fazer sem ter tudo isso aqui, né? Então, tem aqui, ó, 300. Tá certo? Então, qual é a apuração? Veja só, ele teve 450 de lucro. Só que desses 50, ele teve ativos que o valor estavam afetados pela avaliação valor justo. Então, ele teve 500 para oferecer a tributação, na verdade, para neutralizar o aumento do custo do ativo, porque como ele não pagou pelo aumento, ele não pode deduzir. Né? E essa dedução de 300 aqui. Então, se eu fosse pegar para fins fiscais, olha só, legal. Se eu fosse pegar o resultado fiscal, seria quanto? A totalização. 600 mais 250
mais 300, certo? Meu resultado teria que ser 650. Ok? Só que aqui, cadê? Deixa eu ver, 3, ajuste, 450, está faltando diminuir os 300, tá vendo? Bendita forma. Pronto. Vai bater com 650 o somatório do resultado fiscal. Certo? O resultado aqui, ó, contábil, dá 50 da venda das ações e 400 de reclassificação. E aí, com os ajustes lá na apuração, adições e exclusões, eu chego no 650, que é o resultado que eu apuro aqui, ó, pelas regras fiscais. Vou pegar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. 600 menos 250 com 300. Vai dar os 650, tá vendo? Então, aqui nós estamos diante de diferenças temporárias também. Só que por conta da existência do controle por meio de subconta, a legislação não exige o controle na parte B. Então, aqui da questão do valor justo é bastante simples, aqui de regra geral. Você precisa evidenciar em subconta as variações para que você possa dar o tratamento tributário correto. E o benefício é tributar o ganho quando você vender a ação, porque aí o que, é que vai acontecer? Como você aumentou o custo e não tributou, quando você coloca o ganho, é como se você estivesse fazendo a operação considerando o custo da aquisição, que é o valor, assim, que é a base fiscal do ativo. Do mesmo modo, se evidenciou a perda em subconta, muito embora ela tenha sido adicionada lá atrás, porque você só poderia deduzir quando da realização do ativo, por exemplo. E aqui foi o que aconteceu, os 300 de perdas acumuladas que existiam, dessas perdas que existiam, então você pode fazer a exclusão agora, porque o valor contábil delas é menor. Vejam só, eu tenho aqui, imagine que eu estou vendendo por 1.500, por 1.600 aquele ativo. O valor contábil está quanto? Está 1.500. Então, o ganho seria isso aqui. Se aqui aqui no valor justo, tá certo? Veja só, os 500 de ganho, pegando o primeiro ativo, eles estão aqui no valor do custo do ativo. Se eu pudesse desmembrar isso, seria assim, ó. Eu teria 1.000 do custo de aquisição, 500 de AVJ. É isso aqui. Então, quando eu digo que eu vou adicionar 500, a verdade é para eliminar os 500 que não foram tributados, foram excluídos lá atrás, do custo. Se eu elimino aqui, olha, eu tiro isso aqui, então meu custo é como se ele fosse 1.000. E aí eu chego nos 600, que é o que a gente faz aqui quando você faz o ajuste. E do mesmo modo para a perda. Só que a perda, no período em que ela é reconhecida, sendo evidenciada em subconta ou não, ela sempre vai ser adicionada. Agora, a questão é quando ela vai ser excluída. Bom, se evidenciou em subconta, ela vai ser excluída quando o ativo for vendido. Então, aqui, por exemplo, se eu tive perda de 300, o meu ativo está no valor de 700. Aí, quanto é que dá o ganho de capital? 900. Mas a legislação diz, olha, se você evidenciou em subconta, você pode aproveitar aqueles 300. Para quê? Para que o valor contábil na apuração do ganho de capital seja o custo de aquisição. Então, se eu não evidencio em subconta, eu não aproveito a perda em momento algum. E aí, no ganho de capital, eu vou ter um valor maior, justamente refletindo a parcela da perda, que não vai poder ser excluída. Então, se aqui eu posso excluir, eu vou colocar menos 1.000. Ó. Aí, beleza, cai para 600. Mas a gente faz isso por meio de adições e exclusões, como eu tenho mostrado até aqui. Então, assim, esse tratamento ele não é complexo, gente. O que pode ser mais difícil é a parte contábil. Mas o tratamento tributário ele não é complexo. A gente viu coisa mais difícil.
né? Então, isso aqui definitivamente não é, tem que ter só atenção, quer dizer, ganho evidencia em subconta e exclui. Quando vender o ativo, liquidar o passivo, adiciona. Perda, evidenciando em subconta, você vai poder deduzir lá na frente, mas no período do reconhecimento, você joga em subconta e faz uma adição. Ah, mas eu não evidenciei em subconta. Então, sabe qual é o efeito no caso da perda? Você adiciona de todo modo e você não pode aproveitar a perda em momento nenhum. Então, ela se torna indedutível se ela não for evidenciada em subconta. Então, o AVJ é focar nisso. É focar nesse controle em subconta e nesse momento em que o valor, quando você baixa os valores da subconta, é o momento que você vai proceder à adição ou à exclusão, desculpem, correspondente. Tá? Então, vocês revejam essa aula, explorem. Tem o material, eu indiquei aqui o capítulo do livro, tem a IN. Na IN tem uns exemplos, né, que talvez ajudem. Tá? Tem o exercício que eu passei, e vocês viram que eu coloquei no SIGA já a planilha com a resposta, né? Então, vocês já podem olhar aquilo ali. Então, vocês têm muita coisa para explorar.